Olá, você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou o Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje eu vou falar da história da Santa Protetora dos Olhos, Santa Luzia, que ontem, quinta-feira 13, foi dia de Santa Luzia. Então, o dia do ano mesmo, o dia de Santa Luzia se comemora dia 13 de dezembro. Eu vou falar um pouquinho da história de Santa Luzia. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Compra na Gearbest, ativa o sininho das notificações e vamos lá. Existem alguns pontos na história de Santa Luzia, nas minhas pesquisas, que são um pouquinho conflitantes. Mas vamos lá. Primeiro, Santa Luzia foi martirizada na época de Diocleciano, um imperador que estava perseguindo os cristãos. Seu pai morreu ainda quando ela era bem jovem e ela foi prometida em casamento a um outro jovem. Tem pontos que dizem que esse jovem era o filho do governador, tem pontos que dizem que não, mas enfim. Só que ela teve uma visão ou uma vontade muito grande de visitar o túmulo de Santa Águida. Por quê? Sua mãe estava com uma doença séria que nenhum médico conseguia curar, era um tipo de hemorragia, e aí Santa Luzia acreditava, ou por visão ou por instinto, eu não sei, que levando a mãe ao túmulo de Santa Águida e a mãe tocando o túmulo de Santa Águida, a mãe ficaria curada. Então, foi assim e fizeram. A mãe foi com Santa Luzia até o túmulo de Santa Águida e lá tocou o túmulo e ficou curada. Como troca, ou enfim, Santa Luzia jurou fazer castidade e se voltar a Deus e aos pobres. Também não sabe dizer se foi uma visão que pediu para que ela fizesse castidade quando a mãe fosse curada, ou se foi vontade dela. Eu escutei as duas coisas. Enfim, acontece que ela também deu o dote dela, que era um dote bem gordo, sabe? Uma grana muito boa para a época, para os pobres. O noivo que ficou rejeitado, que foi rejeitado, que agora não sei dizer se era o filho do governador, ou enfim, denunciou o governador. Se era outra pessoa ou o filho do governador, as histórias são meio confusas a respeito disso. Denunciou o governador que Luzia era cristã, como havia uma perseguição aos cristãos, então Luzia se deu mal nessa história. Como ela havia feito voto de castidade, o governador ordenou que ela fosse levada a um prostíbulo. Contam a história que nem 10 homens conseguiram mexer com ela, conseguiram tirar ela do chão. Então foi ordenado que ela fosse morta ali mesmo. E aí onde começam algumas divergências mais sérias. Um ponto que as histórias que eu li concordam é que jogaram óleo quente, resina quente nela e não aconteceu nada. Dizem também que vazaram os olhos dela. Outra parte da história diz que ela arrancou os olhos e deu aos carrascos e surgiram olhos novos, tanto ao serem ela mesma arrancar ou tanto ao ser vazado. Também dizem as histórias que o noivo não se conformava de perdê-la porque ele adorava os olhos dela. Porque, segundo o que diz a história, eram olhos muito bonitos. Então, como não conseguiam matar Santa Luzia, como nada afetava ela, só conseguiram matar ela cortando a garganta dela. Então, Santa Luzia, por causa dessa história dos olhos, é considerada a protetora dos olhos, santa guardiã dos olhos. Por que eu tô dizendo isso? Vocês sabem que eu evito um pouco de falar de religião, se bem que nas vezes que eu falei deu polêmica, mas enfim, não tem problema, eu tô aqui pra isso. E ontem foi dia de Santa Luzia e minha família é devota de Santa Luzia, eu sou devoto. Também acredito que o fato de eu ainda estar enxergando, além de ter sido obra do meu médico, tem alguma mão de Santa Luzia aí, é mais ou menos por isso. Então eu queria fazer esse vídeo homenagem a Santa Luzia, contando a história dela pra vocês. Por exemplo, lá em casa nós temos um costume de todo dia 13, ou por volta do dia 13, porque nem sempre dá para rezar no dia 13, no 13 nós rezamos um terço para Santa Luzia. Isso é um costume entre meus pais e eu. Mas é isso, eu queria falar rapidamente sobre essa história de Santa Luzia. Depois, nas cruzadas, até teve batalha para recuperar as relíquias de Santa Luzia, que ela foi de um lugar para o outro. Enfim, a história de Santa Luzia é legal, é uma santa que está desde os primórdios aí da igreja. Eu sei que os evangélicos não acreditam em santos, mas enfim, eu sou católico e estou falando de uma fé católica, ok? Não se ofenda. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Compra na Gearbest, ativa o sininho das notificações. Muito obrigado e falou!